Você veio à casa de Deus nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos continuar falando daquilo que começamos a falar há 2 semanas atrás. E a gente vai dar sequência a essa mensagem que Deus colocou no nosso coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 10 e 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. Diz assim: cada um exerça, em outras versões vai dizer, cada um administre o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. A gente começou algumas semanas atrás a falar de um assunto chamado mordomia cristã. Eu não sei se você esteve na última terça ou na outra que passou. Nós demos início para falar de mordomia e começamos a desconstruir uma ideia o que é mordomia. Essa palavra foi perdendo o seu sentido original. Quando a gente vê alguém descansado, a gente diz assim: você está vivendo uma mordomia, né? Sai dessa mordomia. Só que a palavra mordomia, ela vem de uma palavra do latim, majordomos, que significa o maior da casa, ou aquele que governa, o principal da casa. E a gente entendeu que Deus nos tornou e nos entregou esse ofício de sermos mordomos. Olha para o seu vizinho e diz assim: tudo aquilo que Deus te deu não é seu, é dele. Ele só te entregou para você cuidar. Tudo aquilo que você tem nas tuas mãos não é seu, é dele. Ele só te emprestou para você cuidar. Quando a gente compreende essa verdade, a gente começa a olhar para tudo que está à nossa volta de uma outra maneira, de uma outra forma. A gente começa a olhar entendendo, tudo pertence ao Senhor. E a gente falou de alguns conceitos e falamos sobre a mordomia. Falamos sobre mordomia do tempo, mordomia do corpo. Existe uma série de mordomias que a gente precisa aprender a administrar. Eu lembro que eu falei aqui na semana passada que existem pessoas que dizem assim: eu precisava que o meu dia fosse de 30 horas. Eu precisava que, se você tivesse um dia de 30 horas, você ia gastar 34. Se você tivesse um dia de 34, você gastaria 40. O problema não está num tempo maior, o problema está da gente saber administrar aquilo que nós temos. Eu precisava de uma casa maior, eu precisava de uma casa melhor, eu precisava disso. Isso tudo, Deus sabe o quanto você precisa, mas lembra da parábola dos talentos? A um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 4, cada um conforme a sua
capacitação. O que recebe, na verdade, 5, o que recebe 5 talentos, vai, negocia, ganha mais 5, diz, olha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, te coloco no muito, entra na alegria do Senhor. O que recebe 2, vai, negocia, ganha mais 2, ele volta com 4 e diz, Senhor, tu me deu 2, eu estou te entregando 4. Ele diz, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito agora, entra na alegria do teu Senhor. Mas o que recebeu só 1, sabe, talvez na cabeça dele, ele devia estar pensando, se eu recebesse 2, a minha vida seria melhor. Se eu recebesse 5, a minha vida seria melhor ainda. Mas o que Deus deu para ele, era para ele administrar 1. Mas ele pegou aquele 1, cavou um buraco, enterrou no chão. E depois de muito tempo, quando o seu Senhor volta, ele retira aquilo, ele desembala e ele vai e entrega e diz, olha, eu sei que o Senhor é um homem duro, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, está aqui, eu enterrei o meu dom e estou te devolvendo. Ele diz, servo mau e negligente. Escuta, irmão, aquilo que Deus nos deu é dele. E no dia da volta dele, a gente vai ter que prestar conta. Ele vai voltar. E no dia que ele voltar, ele vai falar, Júnior, o que você fez com o que eu te dei na tua mão? Ele não vai querer da minha vida desculpa, ele não vai querer ouvir, Senhor, se o Senhor tivesse me dado um templo grande, se o Senhor tivesse me dado um templo próprio, se o Senhor tivesse me dado mais músicos, se o Senhor tivesse me dado um microfone melhor, se o Senhor tivesse dado para a igreja uma entrada financeira melhor, se o Senhor tivesse dado isso, aquilo, ele vai dizer, basta, Júnior, chega dessa conversa, servo mau e negligente. Escuta, querido, a nossa posição como mordomos de Deus é da gente pegar aquilo que Ele nos deu e administrar e multiplicar isso para tudo ter um objetivo. Qual, pastor? Nosso nome ficar famoso, a gente ser conhecido, a gente, sabe, dizer para as pessoas, olha como Deus está me abençoando. Não. Tudo tem uma finalidade, para que o nome dEle seja glorificado. Olhe para o teu vizinho que está do seu lado e diga assim, a casa que você mora é para o nome de Jesus ser glorificado. Diz, o carro que você ainda está andando com ele é para Jesus ser glorificado. A roupa que você veste é para Jesus ser glorificado. Vou apertar tudo agora, o salário que tu ganha, meu irmão, é para Jesus ser glorificado. Então para de falar que aquilo é uma mixaria, uma merreca, meu irmão. Meu Deus. Como tem gente que peca nessa hora? Porque a gente amaldiçoa o nosso próprio salário, irmão. A gente diz, isso não vale nada. Eu vou no banco buscar aquela mixaria que não vale nada. Você está confessando isso. E sabe o que você vai ter? Você vai ter mixaria. Você vai ter o que não vale nada, porque você declarou. Tem um texto na Bíblia que diz, crie, por isso... Você creu nisso, você falou isso, e é isso que você vai ter. Agora, se a gente mudar aqui e entender, tudo que eu tenho, ou na verdade, tudo que eu estou administrando, não é meu, tem um dono, e eu vou cuidar bem, porque um dia esse dono vai voltar, e no dia que o dono voltar, eu vou dizer, Senhor, o Senhor me deu isso aqui, ó. Suei. E no meio desse suor eu chorei muito também. E no meio desse choro eu lutei contra gigantes terríveis. E no meio dessa jornada, quanta batalha eu tive. Mas está aqui, ó. O Senhor me deu 1. Eu estou lhe devolvendo 2. Servo bom, servo fiel. Servo bom, servo fiel. O que você quer ouvir do Senhor? Mau e negligente. Servo bom e fiel. Então aprenda a ser bom mordomo daquilo que Deus tem entregado para você. Eclesiastes capítulo 5. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, verso 19.
Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Você está bem aí? Está pronto? Então fica pronto, porque quando Deus decide falar, às vezes Ele faz um carinho, às vezes Ele dá uma chicotada na gente, irmão. Então vamos. E fica tranquilo que não é o pastor, irmão. Não bate ninguém. Vamos lá. Eclesiastes 5,19 diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é o quê? Escuta, a tua casa é um presente de Deus. Tudo que você tem, presente de Deus. Pastor, até aquele trabalho lá que eu estou querendo sair é um presente de Deus. Até aquela situação que eu queria tanto, que é um presente de Deus. No dia que você aprender que Ele já te deu a capacidade para você desfrutar, para você se alegrar com isso, e quando você é capacitado para desfrutar disso, se alegrar com isso, começa a multiplicar nas tuas mãos, porque você está sendo um bom mordomo. Olha para o seu vizinho e diz assim: vamos falar agora sobre o que é o mau uso dos bens. Semana passada a gente parou no meio do caminho, a gente falou que a Bíblia fala a respeito dos bens materiais. A gente foi muito mal ensinado que os bens materiais são do demônio. Se você ganhar um pouco mais é soberba. Quem é rico é metido. Você ouviu isso, sim ou não? Sim. Então para de mentira de falar que você não ouviu, irmão. A gente ouviu que o rico é snob, que tem tudo, mas é infeliz. E quantos pobres que você conhece que é infeliz? O problema não é o dinheiro. O problema de felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Primeira coisa que a gente desconstruiu é que a Bíblia fala a respeito dos bens materiais, é que Deus é o dono de todas. Deus é o dono de tudo. Satanás não é dono de nada. Ah, isso aqui é do diabo. Não, Deus é o dono de todas as coisas. Eu gostava muito de ouvir música no ritmo de rock. Ai, pastor, o senhor era um pecador. Era, terrível mesmo. E não tem nada a ver com rock. Pastor, então quer dizer que eu posso ouvir o rock? Também não falei nada disso. Eu quero dizer para você que a gente atribui ao diabo aquilo que ele não tem poder e capacidade de fazer nada. E eu cresci ouvindo um profeta do rock dizendo: o diabo é o pai do rock. Não, o pai da mentira é a Bíblia que diz. O profeta da música aí, mentiroso, dizer que o diabo era o pai do rock. Se você é crente há muito tempo, você vai lembrar que na igreja não existia bateria. Na igreja não existia guitarra com distorção. Porque houve um evento há muitos anos atrás chamado Woodstock, um evento de rock and roll, onde eles diziam paz, amor e rock and roll. E rolava muita droga, sexo liberado. E Satanás foi lá e roubou o som da música, do ritmo do rock, e disse: isso é meu. Mas ele não criou nada, ele não tem poder para criar nada. Tudo é do Senhor. Você está entendendo isso? Amém. Eu vou melhorar para você. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, não como mais essa marca não, Santa Edviges. Já comeu o bolinho do Santa Edviges? Não, é consagrado. Irmão, come mais nada. O outro falou: pastor, os satanistas estão indo nas fontes de água amaldiçoar a água. A gente não vai viver dentro de uma bolha, irmão. A gente não vai viver, aprisionado isso aqui. Não, Deus é o dono de todas. Olha para o seu vizinho e diz assim: meu irmão, Deus é o dono de todas as coisas. Satanás não é dono nem da casa dele, nem do inferno ele é dono, irmão.
que a Bíblia diz que o Senhor foi lá e tomou a chave. Está na mão do Senhor. Então não atribua, não entregue, não dê para Satanás aquilo que Deus entregou para mim e para você. O Salmo diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens para que governem. Ou seja, exerça a autoridade, exerça o seu governo. Segunda coisa que a gente falou semana passada é que a capacidade de adquirir bens vem de Deus. A gente foi, ensinado que não, adquirir bens é soberba, é coisa do diabo, sabe? O dinheiro traz desgraça. Quem já ouviu que o dinheiro traz desgraça? Tem gente que tem até medo do dinheiro, gosta nem de tocar nele. Irmão, o dinheiro paga as contas, o dinheiro... Só com dinheiro a gente consegue comprar o templo, irmão. Sem dinheiro a gente não consegue, não. Experimenta lá no Guanabara, enche o carrinho, entra na fila, e na hora de passar, aí a caixa vai registrar tudo, ela vai falar, deu R$1.000 sua compra. Aí você fala, amém, o anjo do Senhor vai pagar. Vai vir um anjo do Senhor, segurança que tem ali no Guanabara, um bitelo largo desse jeito, você vai ver o anjo do Senhor como é que vai te fazer um carinho. Irmão, a gente precisa do dinheiro. E hoje eu quero falar sobre o mau uso. Ter os bens não é problema. Ter os bens não tem nada de ruim. Agora, o grande problema é o mau uso do que Deus deu, que a gente precisa administrar bem. Essa é a grande questão do ser humano. É a gente aprender a administrar o que Deus nos deu. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, quando os bens são adquiridos de forma desonesta, sai fora. Irmão, quando os bens são adquiridos de maneira obscura, está em trevas, está escuro o negócio, parte, vai embora, irmão. Sabe aquela proposta que já te fizeram para diminuir a tua luz em 90%? Eu e Cristiano teve uma época que a gente estava procurando uma casa para alugar aqui em Realengo. E a gente foi ver uma casa, entramos na... Era uma kitnet, era só eu e ela. Tudo arrumadinho, irmão. Pintura bem feita. Na beira do rio, mas a pintura era bem feita. Tudo direitinho. Já vinha com os móveis. A Cristiane, amor, eu não quero morar na beira do rio, não. Vai, fica tranquila. E estamos olhando a casa. Aí o dono do imóvel falou assim, o aluguel é tanto. Falei, água e luz. Ele é água que a gente não paga. E a luz a gente tem uma sociedade com a Light. É o inocente, irmão. Inocente. Falei, mas como é que é essa sociedade? Ele falou, um dia da Light e 29 é nosso. Falei, como? Ele é gato, irmão. Ele teve que liberar a senha para mim, porque eu não estava compreendendo ele. Escuta, quando os bens são adquiridos de forma desonesta, foge. Pode ser o maior carrão, pode ser a melhor casa, pode ser o melhor salário, pode ser a melhor renda, pode ser o melhor tudo, mas se é de forma desonesta, não tem a bênção de Deus e não inventa dizer que Deus te deu, Deus te abençoou e bendito seja o nome do Senhor e você vai ser um bom administrador. Foge, irmão. Sai correndo. Ai não, pastor. Eu estava num determinado lugar, aí um cara sabia que eu era pastor, eu tinha acabado de dar uma palavra. Assim, 95% das pessoas que estavam ali eram incrédulas e eu tive a oportunidade de falar para aquelas pessoas, falei. 2, 3 caras estavam conversando, eles sabiam que eu era o pastor que tinha dado a palavra. Aí ele falou bem alto, Deus escreve certo por linha torta. Meu Deus, não. Se a linha estiver torta, irmão, ele apaga. Ele faz tudo novo.
Tem uma régua de medir lá, é perfeita. Nem 1 milímetro a mais, nem a menos. Então eu quero te dizer, o mau uso dos bens é quando eles são adquiridos de forma desonesta. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Se você está com sua Bíblia aí, por favor, abra ela. Provérbios 11, 1 diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão o quê? Uau! O que o texto está dizendo? Sabe aquela balança desonesta? Sabe aquela aferição que não é exata, tem coisa por debaixo ali do negócio? Deus desaprova. Para Deus é algo que Ele repudia, ou seja, eu tenho nojo disso, eu abomino isso. Então eu quero te dizer, irmão, os bens, quando a gente usa eles de forma ruim e que desagrada a Deus, é quando eu tenho recursos, eu adquiro coisas, mas eu faço isso de forma desonesta. Uma vez eu estava na Avenida Brasil, ali na altura ali que vai para o aeroporto ali na Ilha do Governador, fica cheio de usuário de crack ali, que eu vou pedir para você para não chamar de cracudo, é um termo horrível, irmão. Usuário de crack, dependente químico, são pessoas doentes. E aí chega um com um celular, irmão. Sabe, e às vezes tem gente comprando celular roubado, trazendo no altar, falando, Deus abençoa. Não, Deus é santo, irmão. Você está entendendo? Tudo que é adquirido de forma desonesta, que a balança não está, sabe, não está exata, não dá prazer para Deus. Agora, quando eu ando dentro da balança exata, quando eu ando dentro dos preceitos, dos desígnios de Deus, Deus se alegra, Deus tem prazer e Deus abençoa e Deus honra, meu irmão. Então eu profetizo, seu salário vai ser limpo, seu salário vai ser puro, sabe, seus rendimentos vão ser abençoados por Deus, sem jeitinho, irmão. Pastor, mas a gente está no Brasil, pastor, a gente não está em outro planeta, não, a gente não está em outro lugar desse mundo, não, pastor, é Brasil. É verdade, irmão, e no Brasil você vai andar de maneira honesta. Segunda coisa, o mau uso dos bens materiais. Primeiro é quando os bens são adquiridos de forma desonesta. Segundo, quando deixa de ser servo para ser o Senhor. Quando você começa a usar os bens, ele se transforma no teu Senhor e não no teu servo. Escuta, irmão, os teus bens precisam ser seus servos. Eles estão ali para te servir. Exemplo, se Deus te deu uma casa com uma piscina bem bacana, irmão, uma churrasqueira maravilhosa, com uma área gourmet, irmão, sabe, com 5 suítes lá, me chama para passar um final de semana, pelo amor de Deus, e compra picanha, irmão. Agora escuta, que a casa não seja o teu senhor, mas você seja senhor da casa e a casa te sirva. Ah, Deus me deu um carro, não tô... Por que você não está mais indo para a igreja, irmão? Não, pastor. A região da igreja aí é perigosa. Sim, Deus me deu um carrinho novo, né? Então, o senhor entende, né, pastor? O senhor entende. E as pessoas sempre querem que o pastor seja compreensível. O senhor entende, né, pastor? Então não deixe os bens serem seu senhor e você se torne servo deles. Não. Eles são para te servir. Tudo que Deus te deu é para servir a você. Você está entendendo isso? Vamos lá, Lucas capítulo de número 16, versículo de número 13. Lucas 16, verso 13. Eu não sei se você está tomando nota disso aí. Se eu fosse você, tomaria. Depois você chegaria em casa, coloca lá no YouTube, assiste de novo. E vai lendo o texto, e vai revendo, e vai pensando, e Deus vai falando. Lucas 16, verso 13 diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao... Vocês não podem servir a Deus e ao... Opa, não dá, meu irmão. Hoje a gente serve a Deus, hoje a gente serve ao dinheiro. Ou servimos o Senhor ou o dinheiro, e o Deus, sabe, que rege isso, vai ser o seu Senhor e a gente vai servir a Ele.
Segundo texto que eu quero ler com você, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10. Pastor, mas a gente não tem que trabalhar? É claro que tem, irmão. Escuta, não cai do céu não, santo. Não vem junto com a chuva não, irmão. Não brota no chão não, querido. Tem que ralar mesmo. Tem que se esforçar. Você vai ter que estudar, você vai ter que se abdicar de tempo, você vai ter que estudar mais e se dedique mais, e depois você vai ver resultado do seu trabalho. 1 Timóteo 6, verso 10. Pois o amor é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Escuta, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus falando que o dinheiro é o problema. Não é o dinheiro, é o sentimento que a gente bota atrás dele. Não é o papel moeda, o valor, não é ele que é o problema é o nosso sentimento, o problema é o nosso coração. Agora, se eu ajusto o meu coração, agora escuta, tem gente que pensa assim, pastor, eu nem ligo para dinheiro. Também não é isso que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz para eu ser bom dispenseiro, ou seja, bom administrador. Se Deus me deu 10, eu não posso pegar 10, aí ó, quem está precisando de dinheiro aí? Irmão, para de ser Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Jogando aviãozinho. Sabe, Deus começa a abençoar a pessoa começa a seguir princípios, parâmetros que Deus colocou, Deus começa a abrir as portas, começa a entregar valores, mas ele não é bom administrador. A primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Churrasco e paga para geral. Paga para todo mundo. Eu estou bancando. Não, irmão. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ser assim? Eu estou dizendo que você deve ser bom administrador. O que Deus te deu é para você guardar bem. O que Deus te deu é para você multiplicar. Para um dia que Ele voltar, Senhor, multipliquei. Você está entendendo isso, sim ou não? Terceira coisa, preciso avançar aqui. Primeiro, quando os bens são adquiridos de forma desonesta, é ruim. Segundo, quando você se torna servo daquilo que era para ser teu servo, você se torna servo disso, é ruim também. Existem pessoas que são escravas do seu trabalho. Pastor, mas não tem que trabalhar? Tem que trabalhar, irmão, mas não seja escravo dele. Se o teu trabalho está te desviando da presença de Deus, se o teu trabalho está te desviando dos propósitos de Deus, eu quero te dizer, tem alguma coisa errada, porque Deus não dá nada que vai me desviar do propósito dele. Deus não vai me entregar nada que vai se tornar senhor da minha vida e eu vou abandonar o senhorio dele da minha vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Então vamos lá. Terceira coisa, quando o homem leva a esquecer-se, quando leva o homem a esquecer-se de Deus. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 11 até o versículo 14 diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês o quê? Se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tem gente, irmão, o cara está passando na prova, sabe? Tem uns irmãos que diz que está na moenda, está no vento, está no vale, tem mais um monte de termo aí que eu não conheço. Eu sei que o cara está na magrela, meu irmão, a parada está apertando para ele. Culto de oração, 4:30 da madrugada, ele está aqui 4 horas da manhã. Culto de oração, 3 da manhã, 2:30, ele está na porta da igreja para orar. Aí Deus começa a mudar a sorte do cara. Antes estava duro, agora ele está com grana. Antes não tinha casa direito, agora ele tem uma casa bacana. Antes estava mal na foto no casamento, agora o casamento está maravilhoso. Antes não tinha que comer, agora está com comida farta. Aí ele diz assim, não dá mais tempo para ir para a igreja. Eu não tenho mais tempo para buscar Deus.
Eu estou tão ocupado com isso, estou tão ocupado com aquilo, eu não posso mais. Pastor, me desculpa, eu não posso mais ir para o culto de oração. Pastor, me desculpa, eu não posso mais, estar presente. Está aqui, estou dando uma oferta para a igreja, como se a igreja tivesse necessidade de esmola. A igreja não precisa de esmola de ninguém. Estou falando isso com todo respeito para todos aqui, irmão. A gente que acha que está dando esmola para a igreja. O dono da igreja é o Senhor dos Exércitos. Desde o dia que eu comecei a liderar a igreja até hoje, eu nunca vi Deus falhar. Se amanhã Deus levantar um outro pastor aqui para liderar essa casa, eu acredito também que Ele nunca vai falhar, porque Ele é o dono da igreja. Você está entendendo? Somos nós que precisamos dEle. Ele não precisa do meu dinheiro para nada. Ele não precisa do teu dinheiro para nada. Eu é que preciso da bênção dEle sobre os meus rendimentos. Eu posso ouvir um amém seu? Quarto lugar, expõe o homem às grandes tentações. A primeira coisa que não é bênção, quando a gente fala de dinheiro, é quando os bens são adquiridos de forma desonesta. A segunda coisa é quando deixa de ser servo para ser senhor do homem. Terceira coisa, quando leva o homem a se esquecer de Deus. Quarta coisa é quando expõe o homem às grandes tentações. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em quê? Em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem aonde, irmão? Na ruína e na destruição. Escuta, pastor, então quer dizer que não tem nenhum rico aqui na igreja? Irmão, o que eu mais desejo é que você seja tão abençoado por Deus, que essa bênção de Deus tão grande se transforme em recursos financeiros lá na sua conta bancária e esteja bem gorda, meu irmão. Obrigado por um amém que recebe. Sabe aquela conta que você olha lá, o saldo do Nubank, aí tu fala, uau, tem tanto zero aqui, deixa eu contar. Aí você lembra da aula da dona Dondoca, da matemática lá, que fala das casas decimais, aí você começa a contar. Dezena, centena, milhar. Aleluia! Manto! Irmão, eu desejo isso para você. Agora escuta. O grande problema é a gente cair na armadilha de buscar isso desesperadamente. O que você tem que buscar de forma desesperada é a presença. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua, e todas as demais coisas, essas demais coisas, é tudo que você imaginar. Não é algumas coisas. Sabe, tem gente que acha que demais coisas é só o arroz, o feijão, o óleo, o sal, porque quando está faltando sal, irmão, é porque a crise está grave mesmo, irmão. Sabe, escuta, quando acaba o sal, meu irmão, é porque tu está no sal mesmo, irmão. É porque a parada está sinistra mesmo. Então eu quero te dizer uma coisa, não busque isso, porque isso vai te expor. As tentações, elas são enormes, são grandes, e tem gente que não consegue vencê-las. Então, para a gente entender isso com muita clareza, primeira coisa, o mau uso dos bens materiais são quando eles são adquiridos de forma desonesta. Eu queria dar uma orientação, não é nem conselho, é uma orientação para você. Cuidado que você compra de segunda mão, porque senão você pode estar alimentando a rota do crime, porque o cara roubou de alguém e apresenta lá na internet, aí você compra, você está sendo conivente com o roubo do cara lá. Vigia. Cuidado aquilo que você está adquirindo. Sabe por quê? A maior tentação é, caramba, mas está baratinho. Ó, filé. É de Deus, pastor, isso. Olha, pastor, essa oportunidade não volta mais. Irmão, e depois que morre sem Jesus também não volta mais não, irmão. Vai ficar no inferno e não volta mais. Então vigia a forma como você tem adquirido os teus bens. Escuta, sempre tem que ter luz, ó.
Vou para debaixo da luz. Opa, tá no claro? 0-0? Ótimo. Opa, tá. Tem que ser um negócio assim, meio por debaixo dos panos? Tô fora. Não quero. Não tem bênção de Deus não, irmão. Pastor, mostra isso na Bíblia, te mostro. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Ele me leva onde os pastos são verdejantes, onde as águas são tranquilas, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Escuta, quando Deus quer honrar, Ele não faz nada debaixo da mesa, irmão. Quando Deus quer honrar, Ele não faz nada às escuras. Ele não manda apagar a luz, vou honrar. Não! Quando Deus quer honrar alguém, irmão, Ele chama até os inimigos para ver a bênção. Quando Deus quer honrar alguém, Ele bota o tapete vermelho. Chama o trombeteiro aí, chama a turma da trombeta. Manda tocar, vou chamar o nome. Quando chamar o nome, toca a trombeta, porque a hora, sabe, da manifestação daquilo que eu tenho para a vida do meu filho. Eu quero te dizer, meu irmão, o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, não vai ser debaixo dos panos, não vai ser escondido, não vai ser nas trevas, não vai ser na escuridão, não vai ser na luz, para todo mundo ver, e até os inimigos. Até o inimigo tem que estar na festa. Para quê? Para ver o que Deus faz na vida de um homem que Deus decide honrar. Vou te dar outro texto. Tinha um cara lá chamado Ramã, que ele estava preparando a forca para um judeu que estava exilado chamado Mordecai ou Mardoqueu. O Mardoqueu fiel foi lá e denunciou a conspiração contra o rei. Não ganhou nada, o rei se esqueceu dele. Mas uma noite, escuta, uma noite, o rei perde o sono. E ele vai lá e fala, me traz as crônicas do rei. Me traz as crônicas lá, eu quero ler. Sabe? E ele começa a ler e ele vai ler lá que um judeu, por nome de Mardoqueu, livrou a vida do rei da morte. E perguntou, o que foi feito para esse homem? O servo do rei falou, nada. Está lá, na porta do palácio, da mesma maneira. Eu vou honrar esse homem hoje. Escuta, irmão, tem o dia que Deus decide virar uma chave lá no trono. E quando Ele vira a chave, irmão, Ele pega os caras mais improváveis para nos abençoar. O cerco estava armado, a forca estava armado, estava tudo preparado para matar o Mardoqueu. O Ramã tinha feito todo o plano. Quando ele está entrando no palácio, o rei diz, quem que está entrando no meu palácio? É o Ramã, o teu conselheiro. Que bom que ele chegou. Quando ele chega e diz, Ramã, o que o rei pode fazer para um homem a quem ele quer honrar? Ele está pensando que estava falando dele. Ele falou, olha, tem que estar com a roupa do rei, bota montado no cavalo do rei e manda um homem na frente gritando. Isso é o que o rei faz na vida de um homem que ele quer honrar. É mesmo, Ramã, isso? É, chefe. Então tá pronto, tá feito. Eu vou fazer isso com Mardoqueu e você é o cara que vai na frente gritando. Que é esse aí que eu quero honrar. Irmão, pensa a carinha do cara, caindo tudo, irmão. Escuta, quando Deus quer honrar alguém, irmão, Ele é expert em pegar até aquele camarada lá no fundo, sabe, lá no caixa-prego, que falou, esse vai viver desgraça. Não, traz ele lá do caixa-prego lá. Ele vai ter que ver o que eu vou fazer na vida de quem eu quero honrar. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus vai nos honrar muito ainda. Você só precisa obedecer os princípios. Que princípios? Seja bom dispenseiro, bom administrador. Agora vamos lá, eu quero falar sobre o bom uso dos bens materiais. A gente já falou de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa. Quando os bens são materiais, são uma bênção. Quando eles são usados para a glória de Deus, irmão.
quando o que você tem é para a glória de Deus. O meu celular é para a glória de Deus, o meu carro é para a glória de Deus, a minha casa é para a glória de Deus. Sabe aquela casa que eu falei da piscina, da churrasqueira, 5 suítes, irmão, picanha lá, escuta, é para a glória de Deus, irmão. É para a glória de... Pastor, mas eu não tenho essa casa. Minha casa é 4x4. É um apartamentozinho bem apertadinho. Usa ele para a glória de Deus, meu irmão. O uso que você tem hoje para a glória de Deus. Quando eu tiver a mansão lá, o que o pastor falou, eu recebi, aleluia, glória a Deus, que eu sou crente pra caramba. Aí eu vou usar para a glória. Não, irmão, usa agora. Pastor, mas a minha casa é tão simplesinha. Usa simplesinho para a glória de Deus. Esquece do texto, não. Foi fiel no pouco, vou te colocar no muito. O muito está preparado, irmão. O muito está pronto para que eu e você venhamos a entrar. Mas escuta, aí, o negócio é a fidelidade no pouco. O negócio é a gente guardar o pouco. Você está entendendo isso, sim ou não? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra. Eu vou repetir. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo. Oh, meu Deus. Estou comendo para a glória de Deus. Estou bebendo para a glória de Deus. Estou trabalhando para a glória de Deus. Estou fazendo negócio para a glória de Deus. Estou escrevendo livro para a glória de Deus. Eu estou cuidando do som da igreja para a glória de Deus. Eu estou tirando foto no culto para a glória de Deus. Irmão, tudo é para a glória de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabia que teu pastor é interesseiro? Eu sou interesseiro, irmão. Quando alguém me pede carona, fala, pode me deixar na esquina? Eu falo, onde é a sua casa? Quero deixar na porta de casa. Pastor, mas qual é o teu interesse nisso? Tem alguém que está lá do trono olhando. Como é que ele está usando o carro que eu dei para ele? Deixou na esquina, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se eu estou semeando honra, eu vou colher o quê? Irmão, eu amo quando tem muita gente para botar dentro do carro. Vai, entra. Aperta aí. Aí eu fecho a porta, empurro. Tá vendo como é que tá cheio, né? Só dá 5, Senhor. E aí tá lá anotando. Essa viagem levou 7. Outra viagem de 7 anos. Anota aí, outra viagem de 7 que ele está dando. Irmão, vai chegar uma hora que vai vir um carro maior. Quando eu não sei, mas eu sei que vai vir, irmão. Mas eu estou fazendo de propósito. E eu não conheço ninguém que fez algo para Deus. Eu faço de coração, mas faço de propósito. Porque eu quero que Ele me dê mais. Porque se Ele me der mais, eu abençoo mais. Se Ele me der mais, eu abençoo mais. Se Ele me der mais, eu abençoo mais. Você está entendendo? Agora, se Ele te dá e você retém, Ele fala, opa, anota aí. O irmão foi para casa na chuva, ele sozinho no carro. Anota isso aí, Anjo, por favor. Anota. Você está entendendo, irmão? Tudo que você for fazer, faça. Use os teus bens para a glória de Deus. Pastor, só tem uma bicicleta velha. No outro dia eu profetizei, irmão. Teve alguma coisa que na igreja estava lotado o estacionamento. Lotado de bicicleta ali na entrada da igreja. Falei, de quem é essa aqui? É de fulano. Essa aqui é de fulano. Essa bike aqui, conhece? E eu acho que essa aqui é de fulano. Essa aqui é do... Falei, amém. Quietinho, falei, todo mundo está vindo de bike. Vai vir de carro para a igreja. Não era dia de culto, não, era dia de trabalho. A galera que veio de bicicleta veio para trabalhar. Deus abençoe essa turma aí. Estão trabalhando na tua casa. Se prepara.
Já começa tirando a habilitação, igual o Marlon me mostrou hoje a habilitação. Daqui a pouco a gente vai orar consagrando o Senhor. Ai, pastor, eu quero um carro também. Vai tirar a habilitação. Deus não quebra princípio nenhum, irmão. O negócio de dar carro sem o cara estar habilitado não é de Deus, não, irmão. Está errado o negócio. Amém? O amém diminuiu, gente. Por que diminuiu? Vamos lá. Segundo lugar. Primeiro eu falei o bom uso dos bens materiais quando eles são usados para a glória de Deus. Assim quer vocês comam ou bebam, façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Eu queria que você anotasse isso aí no teu coração aí. O dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais aqui na terra. O dinheiro não vai para o céu, irmão. Escuta, quando a gente morrer, e tem uma galera que gosta de fazer uns vídeos sinistros, né? Outro dia apareceu no feed lá, o cara tirando o caixão, aí, caramba, os ossos, aquela... Eu falei, que coisa feia, cara. Aí o irmão, é isso aí! É assim que termina a vida de todo mundo. E, cara, não precisa disso não, irmão, mas eu respeitei ele de boa. Agora, escuta, a gente não leva um centavo para o céu, mas aqui na terra, se não tiver um centavo, o proprietário do imóvel vai falar, por gentileza, queira ser retirado do estabelecimento. Fica sem um centavo aqui para ver se... Ah, você não sabe de nada, irmão. Fica sem grana para pagar, para ver se vai ser convidado a ir para outro lugar. Escuta, dinheiro não vai subir para o céu, mas pode realizar coisas do céu aqui na terra. Pastor, que coisas do céu? Deus tem movido nesse tempo, eu tenho conversado com alguns pastores, e assim, parece que Deus está gerando algo. Conversei com uns 3 pastores, os mesmos, mesma ideia. Pastor, eu quero comprar esse lote aqui, que eu quero fazer uma creche social. As mães que vão trabalhar, vão deixar os filhos vão ser educados. Palavra de Deus. Essa criancinha vai crescer numa creche, ouvindo de Jesus. Quando a mamãe chegar do trabalho cansada, vai receber um menininho, uma menininha, que ouviu da palavra de Deus. Fui no outro. Pastor, estou querendo comprar esse lote aqui. Eu quero construir uma creche para as mães irem trabalhar, os pais irem trabalhar e deixar a criança aqui, e a gente vai ter professores para ensinar. Eu falei, cara, eles combinaram, mas era uma geografia que nenhum conhecia o outro. Fui em outro lugar. Eu quero fazer, meu projeto aqui é fazer uma creche para as mães deixarem, os pais deixarem aqui, as crianças vão ser ensinadas, não vai pagar nada. A igreja de Jesus é que vai abençoar. Falei, cara, 3 pastores que nenhum dos 3 tem contato. Nenhum dos 3 ouviram a mesma palavra, mas eles ouviram a voz de Deus. Agora escuta, a gente só faz creche sem ninguém pagar um centavo e as crianças não ficarem de jejum. Comer, se alimentar, se vestir, pagar toda a estrutura, pagar professor. Só faz isso com... Ah, olha, que legal, você entendeu. Escuta, dinheiro a gente não leva para o céu, mas eu faço coisas do céu aqui na terra com ele. E o meu desejo é que você tenha tanto, para você ser um financiador das coisas do céu aqui na terra, e o nome de Jesus ser exaltado. Segunda coisa, quando os valores espirituais têm a primazia, aí tem bênção de Deus. Ou seja, vamos lá, 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 11. 1 Reis, capítulo 3, verso de número 11. Tá botando aí, Manu? Já botou? Boa, menina. Vamos lá. O pedido que Salomão fez agradou ao... O pedido que Salomão fez agradou a quem? Você está aí, irmão? O outro não está na tela. Botou não, meu irmão? 1 Reis, capítulo 3, versículo 11. Ah, então, aleluia. Então é você que não está aí. O pedido que Salomão fez agradou a quem?
Você não está aí não, irmão. Está igual não? Eu treinei em casa, irmão. Fiquei na frente do espelho, ainda fiz assim. O 10. Chega no aniversário dela, ela está emocionada. Obrigado, meu amor. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Escuta, qual foi o pedido que o cara fez? Pensa Deus aparecer para você. Pensa Deus se manifestar para você. Fala assim, Yasmin, hoje, o que você quer? Irmão, se der esse silêncio do grilinho, perdeu. Deus quer assim, eu quero isso. Jesus para a caravana dele, porque tinha um cego que estava gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. E a turma falando, cala a boca aí, cego, para de incomodar o mestre. Filho de Davi, tem compaixão. Jesus para e diz, chama ele. Quando falam assim, cego, o mestre está te chamando. Irmão, a Bíblia diz que ele dá um salto e ele lança a capa dele. Ou seja, ele se desvencilha de tudo que estava prendendo ele vai até Jesus. Como? Não sei. A Bíblia não é clara para dizer que ele pediu ajuda, aí alguém me leva lá. Ou ele foi esbarrando em um, aí desculpa aí, mas eu tenho que ir lá. Onde é que está ele? Eu sei que ele chegou diante do Senhor. Quando ele chega diante do Senhor, Jesus faz uma pergunta. Qual a pergunta? O que você quer que eu te faça? Parece que Jesus está de brincadeira, irmão. Pergunta para o doente, o que ele quer? Você quer uma Ferrari? Você quer uma conta de 2 milhões? Não, eu quero ser curado. Você vai lá no presídio e fala para o cara que está condenado há 700 anos lá. O que você quer? Eu queria sair daqui. Pergunta para uns irmãos aqui da igreja quando eles estão com fome. O que você quer? Você quer um Pix? Você quer um carro? Tem umas meninas aqui que são terríveis, gente. Quando elas estão com fome, elas são terríveis. Jesus vai perguntar para o cego, o que você quer? Sabe por quê? Jesus estava sondando o coração dele. Jesus queria saber qual era a real motivação dele. Jesus está perguntando hoje, qual é a tua real motivação? Deus aparece para o Salomão e diz, pode me pedir o que você quiser. A Bíblia diz que ele pede, versículo 11, diz assim, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a... Uau, ele deu na cara de todo mundo, irmão. Ele não falou, olha, eu quero ser o rei mais rico. Ele não falou, eu quero que os inimigos sejam abatidos. Ele não falou, eu quero fama, eu quero riqueza, eu quero glória, eu quero vida longa. Não. Ele falou, Senhor, me dá discernimento para eu ministrar com justiça. Eu quero ser sábio. O Senhor é um Deus sábio, eu quero ter a sabedoria do Senhor. Olha o que diz, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda... meu Deus, meu Deus. O cara não pediu nada de riqueza, nada de fama, ele só falou, Senhor, eu só quero ter discernimento para aprender a ministrar com justiça. Tomara que caia sobre nós esse mesmo sentimento. Que a gente saia daqui dizendo, Senhor, eu só quero discernir, só quero discernimento para aprender a andar com justiça. Sabe o que é andar com justiça? É você ir comprar o pão, você dá uma nota de 50, e o atendente está num dia tão ruim, que ele te dá o troco de 100 reais. Aí você vem no altar e fala, irmãos, Deus me abençoe hoje.
Queria dar esse testemunho. Que bênção é essa, irmão? Que bênção é essa que machuca o outro? Que bênção é essa que, sabe, atrapalha o outro? Que bênção é essa que puxa o tapete do outro? Isso não é bênção. Não, não. Pode parecer, pode ter uma aparência para você que é bênção, mas não é não. Salomão pede, olha, eu só quero que o Senhor me dê discernimento para ministrar com justiça. Que a gente seja uma igreja que anda na justiça de Deus. Não a justiça do homem, que a Bíblia diz que é falha. A justiça do homem, Deus vai comparar, sabe o quê? Ao trapo de imundícia. Quem sabe o que é trapo de imundícia aqui? Ô irmã, é a mesma parada todo mês que você usa. Suja uma semana toda. Trapo de imundícia é isso. Naquela época não tinha absorvente. A mulher pegava um pano, né, nos dias do ciclo dela, ela colocava esse pano. Aquele pano se chamava trapo. Por que imundícia? Porque nos dias do ciclo da mulher, ela estava imunda. E aquele pano ali era imundo. Jesus vai comparar, a tua justiça é igual absorvente sujo. O que serve? Só para algumas mulheres que não são bem entendidas entupir o vaso da igreja. Só para isso. Porque o certo é enrolar no papel higiênico e botar no vaso, na lixeira, não no vaso. Aleluia. Deus está me usando hoje, irmão. Eu estou assistindo o poder de Deus aqui para Ele me usar hoje. Aleluia. Vamos lá. Próximo, já me perdi todo aqui, irmão. Vocês ficam falando essas coisas aí, ó. Próximo lugar, que é a bênção de Deus nos bens materiais. É quando os meus bens servem para ajudar o próximo. Quando aquilo que eu tenho é para ajudar o outro. Quando aquilo que eu tenho é para beneficiar alguém. Posso ouvir um amém seu? Você sabia que existem pessoas que não são crentes, nunca botaram o pé na igreja, nunca confessaram Jesus como Senhor, mas elas têm um sentimento de gratidão a Deus que está abençoando eles? Eles pegam uma parte do que eles ganham, transformam isso em donativos, em ações, doam para a creche. E tem alguém lá do trono olhando. Cara, esse cara ainda não tem relacionamento comigo. E ele já faz isso. No dia que ele tiver um relacionamento comigo. E você também acredita que tem gente? Vou falar não. É melhor não, vamos para o outro, porque a hora já está avançada. Último lugar. Os bens materiais é uma bênção. Quando a gente usa eles, mas a nossa vida é uma vida simples. Quando a gente começa a ostentar, já não se torna mais bênção na nossa vida. A Bíblia vai dizer que tudo que é ostentação não procede de Deus. Eu vou repetir para você, tudo que é ostentação não procede de Deus. Você sabia que até mesmo coisas que Deus está usando na nossa vida, se a gente ficar ostentando, não procede mais de Deus, não.
um povo, eles são chamados o povo sem nação, são chamados curdos. Eles são turcos, mas não são considerados turcos. Eles são excluídos de fato da sociedade. Eles vivem numa pobreza tão grande. E esse casal saiu daqui do Brasil para ir para lá, porque o coração deles ardia por um povo que não tinha nação. Eles foram lá falar para eles que tem um Deus, que é o rei de uma nação e que pode morar no coração deles. E eles foram para lá. O trabalho do irmão era treinar futebol, porque todo brasileiro é conhecido como bom de bola. Ele fez curso na CBF de treinador de futebol para entrar num país muçulmano como treinador de futebol. E ele começou a treinar os meninos. E a oferta que ele queria era meião, calção, camiseta de futebol. E ele fez vários times de futebol. Pastor, para quê? Para fazer torneio? Não. Para falar do amor de Jesus para os pais das crianças. Para falar do amor de Jesus para aquelas crianças. Depois de muitos anos, eu não conseguia encontrar ele, encontrei ele na internet. Falou, Pastor Júnior, que saudade. Nós estamos aqui em Uganda, na África Central. Deus nos trouxe para cá agora, é um novo tempo na nossa vida. E aí me mostrou as fotos. Um monte de garoto. Sabe, aquele monte de menino descalço, sem blusa, sem recurso. E o que mais me tocou foi que esse missionário falou assim, ore por nós, para que Deus abençoe nosso trabalho. Ele não pediu uma oferta, ele não pediu um centavo, ele não pediu nada. Ele só queria que nós orássemos por ele. Nós vamos orar por eles. E nós vamos voltar a cooperar com eles. Pastor, mas os nossos compromissos financeiros são tão grandes. O tempo que a gente ofertou na vida desse casal foi um tempo que Deus fez tanto milagre na vida financeira da igreja. E nós vamos voltar a enviar. As nossas ofertas podem não mudar a vida deles, mas pode cooperar com o leite, pode cooperar com o almoço, pode cooperar com a escolinha de futebol com as crianças, pode cooperar com o pão para elas não comerem mais barro. E a gente vai começar a enviar ofertas missionárias. E Deus vai nos abençoar mais. E a gente vai enviar mais. E Deus vai nos abençoar mais. E a gente vai enviar mais. E Deus vai nos abençoar cada vez mais. E a gente vai enviar mais. Você está entendendo por que ser mordomo? Não é uma palavra para você ficar rico. E se você ficar, você já sabe onde você tem que ofertar. Além da tua igreja, tem um casal lá em Uganda, trabalhando no reino com muita luta, mas com um sorriso no rosto daqui a aqui. Esse casal teve um filho lá na Turquia. O filho já está um rapazinho. E quando eu vi a foto, eu fiquei imaginando aquele menino, porque eu lembrei da minha filha. Manu faz aniversário sábado. Eu fiquei pensando naquele menino. Eu falei, caramba, cara. Filho de um missionário. De repente queria, poxa pai, queria um presente. Todo o recurso dos pais é para o sustento e para abençoar a obra missionária. Eu fiquei pensando naquele garoto, eu falei, caramba, como deve ser a vida daquele menino. E essa tarde o Espírito Santo me espancou, irmão. Eu cheguei aqui mole, não conseguia nem cantar. Apanhei muito do Senhor hoje. Sabe por quê? Aquele menino não tem falta de nada, irmão. Aquele menino não tem problema nenhum. A maior alegria dele é ver os pais dele servindo a Deus. E ele está servindo a Deus junto com os pais. O problema está na gente, que não mudou aqui, pensando que tudo gira em torno de cifra. Esse é o nosso problema. E quando a gente mudar aqui, as coisas aqui mudam. E as coisas à nossa volta mudam. Então que você mude aqui, seu bolso mude. E todo o contexto à sua volta também seja transformado. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero aproveitar, quero orar pela Manu. Vem cá, Manu, para a gente orar por você. Sábado é aniversário da Manu. E vai ser o primeiro aniversário que a gente vai passar longe dela, que a gente vai estar num treinamento para pastores e líderes. E eu não vou estar aqui para beijar e abraçar minha branquela. Mas o Senhor está cuidando dela e está tudo certo. Então vamos orar? Senhor Jesus,
obrigado por nos colocar na posição mais nobre de mordomos de tudo que é teu. Nós te pedimos a tua bênção sobre as nossas mãos, que tudo que fizermos seja para a glória do teu nome e que o Senhor seja exaltado em todas as coisas. Jesus, eu quero abençoar a vida da minha filha mais velha, a minha primogênita. Eu peço que repouse sobre ela o Espírito de graça de Deus, da mesma unção que o Senhor deu para mim e para a mãe, que caia sobre a vida da Emanuele e que ela seja uma voluntária excelente na casa de Deus, que ela seja uma ótima companhia para as suas amigas e irmãos em Cristo, que ela seja uma filha obediente que serve o Senhor, que ela seja uma menina educada para tratar os mais velhos com respeito e com honra, a Deus, e que tudo que a Emanuele tocar as mãos seja abençoado pelo Senhor. Eu profetizo, a Deus, os melhores 12 meses de vida da minha filha. E que ela, Deus, como diz o Salmo de número 23, que ela não tenha falta de nada, porque a tua presença venha suprir, tu seja e continue sendo o Jiré, o supridor, o provedor de todas as coisas que ela precisa. Oramos, Senhor, abençoando tua filha, oramos abençoando a vida de cada um dos teus filhos e te pedindo graça sobre graça, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus abençoe. Depois dá um abraço bem apertado na Manu. Ainda de pé, pega o seu envelope. Nós vamos ofertar na casa de Deus. Você pode pegar seu envelope agora. Pega o seu envelope. Pastor, não vai ter uma palavra de oferta? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, se eu falar mais alguma coisa, eu vou estragar, irmão. Então pegue o seu envelope com gratidão a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser bom dispenseiro, quero ser bom mordomo de todos os benefícios que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos. Abençoe tua igreja. Abençoe a semeadura dos teus servos. Que teus filhos sejam prósperos em tudo que fizerem. E que sejam bons dispenseiros, bons administradores de cada recurso. E que o Senhor, de uma forma extraordinária, esteja cuidando da vida, do coração, das finanças, da família e de todas as áreas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, traga com muita alegria sua oferta até o altar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cadê o Flávio? Vem cá, santo. Seu pai pediu para orar por você. Ele ia orar no domingo, mas ele pediu hoje, a gente ora hoje. Segunda-feira é aniversário desse campeão, está crescendo pra caramba, ficando um gigante, irmão. Devemos chegar aqui no colo, está crescendo, e nós vamos orar pedindo que Deus abençoe a vida dele. Você pode estender sua mão, fique de pé para nós orarmos. A irmã vai ofertar. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar pelo Flávio? Estenda a mão para cá. Você deseja algo de bom para esse rapaz aqui? Amém. Ele está bonito, gente. Cabelinho bacana. Quantos anos? Hã? Vai fazer 11 anos, gente. Está crescido. Flávio é uma bênção para cada um de nós aqui. Ele faz tudo com muita seriedade para Jesus. Às vezes ele está na projeção ali e faz com a maior seriedade. Tudo que a gente pede para o Fábio, pelo menos o que eu peço para ele, ele faz com muita seriedade. Nós vamos abençoar, que ele vai ser muito bem sucedido. Vai ser rico. Aí, todo mundo está concordando. Ele falou amém. Ele falou amém. Vamos orar. Pai, abençoa, Flávio. Que o Senhor, de uma forma muito especial,
libere o teu bom tesouro para ele. Que ele seja um excelente filho, boa companhia para os amigos, um voluntário cheio do Espírito Santo e um servo temente e amante do Senhor. Nós te agradecemos porque vimos ele chegar aqui um bebê. E, ó Deus, cada dia desenvolvendo, cada dia avançando, crescendo, e que o teu nome seja glorificado na vida do Fábio. Profetizamos os melhores 12 meses da vida dele e o teu nome sendo exaltado. Leva a gente em paz, guarda-nos, livra-nos de todo mal e nos dê um término de terça-feira abençoadíssimo, um dia de amanhã, onde os céus manifestarão teu favor a nosso respeito em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, casa e família, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crer, diga amém. Deus abençoe, um beijo no coração, depois dá um abraço no Flávio e na Manu.